Senhor, que o Senhor seja mesmo o nosso Senhor, Senhor meu, Senhor dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor seja aquele que comanda a nossa vida, que o Senhor tenha liberdade de comandar as nossas vidas, que não sejamos hipócritas, falsos, mentirosos, filhos de Satã, ao ponto de dizer uma coisa e fazer outra. Ajuda-nos, ó Deus, a espalharmos por onde passarmos, por onde andarmos. Ajuda-nos a deixarmos o perfume do Senhor, que é o perfume da verdade, não o cheiro fétido da mentira, da falsidade, do mercenarismo. Ajuda-nos, ó Deus. O Senhor é fiel. Ajuda-nos a nos aproximarmos cada dia mais da fidelidade ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos a religiosidade que faz parte das nossas vidas. Livra-nos, ó Pai Todo-Poderoso, de toda forma do mal, toda forma que o mal se apresenta, e que vivamos um cristianismo verdadeiro, para não sermos punidos pelo Deus verdadeiro. Fala conosco, Senhor. Esta é minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes, hoje você pode nos acompanhar pelo Facebook, viu? Nós estamos ao vivo pelo Face, facebook.com/Pastor Mário Filho, mas esse vídeo fica gravado lá também. E nós temos o nosso canal no YouTube, Mário Filho, PR. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo pelo rádio. Você não vai passar vergonha indicando esta programação. Você não passa vergonha. Porque aqui nós pregamos a Bíblia, levamos para quem quer instrução bíblica. São poucas as pessoas que querem, é claro. A maioria quer festa, né? Por causa disso que nós aqui realizamos todas as manhãs um culto a Deus, em espírito e em verdade. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu sei que incomoda de uma maneira ou de outra algumas irmãs, ou muitas irmãs, ou incomoda as irmãs de uma maneira geral. E para isso eu convido você, para você abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 4 até o 6. 1 Coríntios 11, do 4 ao 6. Se você tem a Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. A Bíblia diz que a fé, a Bíblia diz, vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus.
A Bíblia não diz que a fé vem de ouvir testemunho. Testemunho nada, vem de ouvir o que os outros falam. Olha, aconteceu isso. A Bíblia não diz isso. Se você é cristão, você tem que seguir a Bíblia. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículos do 4 ao 6. Diz assim, presta atenção, você que vai ouvir, e leia comigo, você que pode. Todo homem que ora ou profetiza, deixa eu abrir um parênteses aqui, profetizar aqui, não se esqueça que a Bíblia ainda estava sendo escrita. Então as profecias eram recebidas tanto por Paulo quanto pelos outros apóstolos, para que depois fizessem parte da Bíblia. Você vê que quem recebe as profecias aqui são homens e não mulheres. Tá? Então, não se esqueça disso. Quando isso estava sendo escrito, a Bíblia não estava pronta. Paulo nem sabia que isso que ele estava escrevendo ia fazer parte de um documento que se chamava Santas Escrituras. Tá? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua cabeça, porque é como se ela tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-se lhe usar o véu. Hoje eu quero, em função do assunto, me dirigir quase que exclusivamente às irmãs, né? Mas os meus irmãos devem aprender para poder explicar para a esposa, para a filha, para a mãe, para a tia, para a prima, e até explicar no púlpito. Olha como a interpretação errada da Bíblia nos leva a fazer coisas contrárias àquilo que a Bíblia indica que façamos. Esta é a maravilha da Bíblia. É uma das maravilhas, né? É nós buscarmos o entendimento. Se eu pegar o que nós lemos aqui e não ler o que vem depois, né? Não buscar entendimento através do Espírito Santo, o que vai acontecer? Nós lemos 1 Coríntios, capítulo 11, versículos do 4 ao 6. Eu vou criar uma heresia. Se eu pegar o que eu acabei... Mas como? Pois é. Se eu pegar o que eu acabei de ler e não buscar o entendimento que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus, e simplesmente parar aqui no versículo 6, ou seguir até o 7, por exemplo, eu vou criar uma heresia, como existem dentro das igrejas, um monte de heresia. Existem igrejas denominacionais que exigem que a mulher use véu. A igreja Congregação Cristã do Brasil exige o uso do véu.
Até não muito tempo atrás, a Igreja Católica Apostólica Romana exigia o véu. As mulheres iam tomar a comunhão, a hóstia, tinha que estar de véu. Baseado nisso aqui que nós acabamos de ler. Mas baseado somente em alguns versículos, sem o entendimento amplo da Bíblia e sem o entendimento histórico, cultural. Precisamos ter um entendimento cultural do povo judeu para podermos entender a Bíblia. Olha, primeiro, para quem Paulo está escrevendo? Para um povo rebelde, um povo para quem talvez ele tenha escrito mais cartas, mas as duas cartas dele para os coríntios fazem parte da Bíblia Sagrada. São as cartas inspiradas. E ele escreve essas duas cartas, e eu já falei isso aqui semana passada, eu acho, que as duas aos coríntios são cartas de repreensão, não são de aplauso. Ele não está dizendo, faça isso. Não, ele está repreendendo. É que Paulo tinha uma maneira de escrever e às vezes de falar que era recheada de um pouco de cinismo. Era o jeito dele. E Deus usou este cinismo de Paulo para nos ensinar também. Vamos entender a parte histórica da coisa. Para você amanhã, se alguém lhe perguntar, preciso usar véu que está escrito na Bíblia. Aí você leva a pessoa lá e fala, está escrito, mas leia tudo aí. Agora eu vou te explicar coisas que você não sabe. Né? Você explica para a pessoa e aquele véu cai por terra. Corinto a cidade existe até hoje, viu? É uma cidade portuária. Sempre foi uma cidade portuária. Uma cidade que fica entre dois mares. Mar Egeu e um outro lá, que eu nunca lembro o nome. Só que hoje tem um canal lá que divide, um canal lindo, maravilhoso, espetacular. Se entrar na internet, você vai ver o canal de Corinto. Os navios enormes, cargueiros e tal, atravessam esse canal que une um mar ao outro. Naquela época, eu já falei isso aqui, o canal não existia. Por um navio que vinha do mar Egeu ir para o outro mar, ele era colocado sobre troncos de árvore e era empurrado pela cidade. Então era uma cidade de muito estrangeiro. E Corinto se transformou numa cidade religiosa, dos mais diferentes deuses, principalmente deusas. Por que principalmente deusas? Porque era uma cidade de muitos marinheiros, de muito comerciante. Então, as deusas atraíam mais os adoradores. E surgiram as prostitutas, as sacerdotisas, que eram prostitutas. Né? Os templos eram verdadeiros bordéis, guardada a devida proporção. Então, o que Paulo está explicando? Uma condição cultural e regional. Alguns religiosos dizem assim, olha, a mulher que corta o cabelo vai para o inferno.
Tem denominação que diz isso. Congregação Cristã do Brasil diz isso. Olha, precisa usar o culto no véu. Denominações ensinam isso. Quando você corta o cabelo, o seu cabelo de maneira misteriosa, mágica, vai para uma caixa de ouro celestial. Denominações dizem isso. Isso tudo é para defender a má interpretação de um texto. É esse texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 16. Ele é extremamente mal interpretado. Era costume das cidades gregas e orientais as mulheres cobrirem. Agora eu vou trazer um pouco da cultura da época para vocês. Isto é importante você saber, para você esclarecer, para você primeiro ser esclarecido, esclarecida, e depois esclarecer outras pessoas. Então era costume, por exemplo, em Corinto, as mulheres cobrirem a cabeça em público. Ainda existem religiões que obrigam a mulher a andar toda coberta, né? Com a tal da burca. Só fica uma coisinha da mulher aqui fora, só para enxergar. Você não sabe quem é aquela pessoa, se é gordo, se é magro, se é alto, né? Você não sabe, porque só fica aquela coisinha, a tal da burca. Ainda existe. É meio que fundamentado nisso que está escrito aqui. Quer dizer, isso que está escrito aqui é meio que fundamentado nisso que ainda existe. Por quê? Porque para esses que obrigam as mulheres a usarem a burca, se cobrirem o lenço, o véu, a mulher que não usa é prostituta. As prostitutas não usam. As prostitutas não usavam véu. Era como diferenciar. E Corinto era uma cidade, acabei de falar, que estava cheia de prostituta, que trabalhavam nos templos, por exemplo, no templo de Afrodite. Então o que Paulo está dizendo aqui? Olha, aqui o costume é assim. A mulher que é séria, ou a moça que é séria, ela usa véu. Para diferenciar ela das prostitutas, das sacerdotisas sexuais, por exemplo, do templo de Afrodite. Só um exemplo. Acontece que as mulheres lá de Corinto, quando elas se convertiam ao cristianismo, uma das primeiras coisas que elas queriam fazer era arrancar o tal do véu. E já iam para a igreja sem o tal do véu. E aí criava uma confusão dentro da igreja, porque umas iam de véu e outras iam sem véu. Então, para não ter problema com a cultura local, Paulo trouxe o que era conveniente para a decência feminina da época. Não é cultura no Brasil usar véu. Aliás, nos dias de hoje, né? Quando eu era criança, por exemplo, há muitos anos atrás, hein? Faz muito tempo isso daí, determinadas roupas
eram roupas de prostitutas. Quem tem a minha idade aí sabe disso. Né? Se uma mulher, por exemplo, usasse uma blusa toda listrada, tal, era roupa de prostituta. Hoje, não mais. Qualquer pessoa pode usar uma roupa listrada, isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Mas Paulo traz para estas mulheres aqui o que lhes era conveniente na decência feminina. Porque aos olhos de Deus, meu irmão, minha irmã, homens e mulheres têm absolutamente o mesmo valor. O homem, aos olhos de Deus, não é superior à mulher. A mulher não é inferior aos homens, aos olhos de Deus. Mas existem certas distinções que Deus faz entre homem e mulher. Isso não é condição de superioridade ou de inferioridade. Não. São condições naturais e distintas, sem as quais a sociedade vira um caos, como, por exemplo, a sociedade que nós estamos vivendo hoje. É um caos. Eu estava no trabalho ontem, segunda-feira. Passou 2 rapazinhos, 2 meninos, bracinho dado. Virou um caos. Então, a mulher cristã, ela deve ser cautelosa em aceitar as inovações, para não trazer descrédito ao cristianismo. Hoje, a nossa sociedade, as mulheres, na sua maioria, querem parecer homens. Então Paulo não está dizendo que, olha, tem que usar o véu lá no Brasil, até porque eu nem sabia da existência do Brasil naquela época. Nem se sabia da existência da América. O mundo conhecido era um outro mundo. Era extremamente menor. Né? A América veio a ser descoberta 1500 anos depois disso daqui. Então o véu era algo peculiar da igreja de Corinto. Era um negócio local. Saindo de Corinto, você ia para Cesareia de Filipe, Cesareia. Não tinha problema lá disso daí. Um negócio era aqui. Então a gente não pode pegar determinadas coisas e transformar numa doutrina universal para a igreja. Mesmo porque o apóstolo Paulo nunca ensinou sobre o uso do cabelo e do véu para outras igrejas. Ele não escreveu só para a igreja de Corinto, escreveu. É isso que as pessoas não entendem quando leem a carta aos Coríntios. Elas querem fazer igual aquilo que Paulo está repreendendo. Ele ensinou isso para outras igrejas. Ele escreveu aos Filipenses, aos Gálatas, aos Colossenses. Ele ensinou isso? Não! Ele somente falou isso para a igreja de Corinto. É isso que nós temos que estar atentos. Quando você vai pegar, para quem mais ele ensinou sobre isso? Será que não era uma admoestação que ele estava fazendo?
Se usar o véu é para todas as mulheres, elas teriam que usar o véu também fora do culto, então, como faziam as mulheres da época. Não! Mas essas igrejas ensinam que é só no culto. Ele não está falando no culto aqui, ele está falando da vida em geral, no dia a dia dessas mulheres. Venha. Então você quer usar o véu? Tudo bem. Use em todos os lugares. Você vai no shopping, vá de véu. A gente encontra por aí, né? Mulheres refugiadas ou que estão aqui, vieram do Oriente. Muitas vezes a gente as identifica pela roupa. Elas estão com véu. Ora, querem usar, use o tempo todo, então. Não só no culto. Ele não está falando, ele não está se referindo somente no culto. Ele está falando em qualquer parte. Quando ele diz aqui, é interessante, né? Eu sempre digo, olha, nós temos que estudar a Bíblia, senão nós vamos passar vergonha. Ele diz aqui no versículo, deixa eu achar direitinho aqui, o homem na cabeça, porque é como se tivesse rapada, né? Por que ele está usando isso? Porque para entender o que quer dizer essa palavra, essa tradução para rapada, né? Nós sabemos, rapar é zerar, tirar todo o cabelo. Mas nós temos que ler Levítico capítulo 13, versículo 3, para entender por que desse termo. Porque era rapando, raspando tudo que tinha na pele da pessoa, que se purificava o leproso, sendo homem ou mulher. Leia Levítico capítulo 13, versículo 33. Era uma ação sacerdotal fazer isso. É isso que ele está dizendo aqui, como se tivesse rapada no final do versículo 5. Então atrarás para a tua casa, e ela, a mulher, rapará a cabeça. Porque também existia uma lei, não dos gregos, mas dos judeus, e ele está traçando um paralelo, que está lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 12. Olha quanto absurdo, que falava que a mulher prisioneira tinha que ter a cabeça raspada, rapada. Então, diz que ele está dizendo aqui, então trarás a tua casa e ela rapará a cabeça, como se fosse uma prisioneira. Não está falando para nenhuma mulher rapar, ele está traçando um paralelo das coisas que os judeus de Corinto conheciam muito bem, que era a lei. A purificação de um leproso e o caso de uma mulher prisioneira. Uma mulher que foi capturada na guerra. Entendeu? Uma escrava de guerra. E as pessoas ficam pregando sem entendimento, sem conhecimento da importância, né, dos pelos do cabelo, como se isso fosse ponto de salvação. Não pode cortar o cabelo, aquelas mulheres ficam com aqueles birotes, aqueles cabelos. Pode cortar sim, é mentira. É mau entendimento. Pode cortar o cabelo sim. Pode fazer, minha irmã amada em Cristo Jesus, a sua higiene. Você pode depilar as axilas, sim.
Você pode tirar aqui aqueles pelinhos, né, que tanto incomodam as mulheres, que é chamado de buço. Nos homens é bigode, ó. Nas mulheres é buço. Pode tirar assim. Aqui, ó. Tá vendo? Pode tirar também. Ah, pastor, posso depilar as pernas? Pode, deve. Já pensou seu marido deitar com você, pôr a mão na sua perna, aquela perna cabeluda? Perna cabeluda é a minha, não a sua. É mau entendimento da Bíblia Sagrada. Nenhum lugar da Bíblia está dizendo que você não pode fazer a sua higiene nas axilas. Ora, quando você vai passar por uma cirurgia que vai mexer com a sua genitália, ou você vai fazer um exame, determinados exames você tem que depilar a sua genitália, minha irmã. É pecado, então? Pode cortar o cabelo, sim, minha irmã. Isso aqui é algo cultural. Diz que para estudar a Bíblia tem-se que fazer uma contextualização antropológica dos costumes dos povos primitivos, para você ter um entendimento claro da palavra de Deus. Isso é bíblico também, isso não é invenção minha. É só você ler Gênesis capítulo 38, versículos 14 e 15. Se você ler Gênesis 38, 14 e 15 e comparar com esse texto aqui, 1 Coríntios 11, do 1 ao 16, você vai ver claramente isso, tranquilamente, que é uma questão de cultura e costumes dos tempos bíblicos. Faça isso que eu estou falando. Leia Gênesis 38, 14 e 15. Aí você compara o que você leu lá com 1 Coríntios 11, do 1 ao 16. Você vai ver, pronto, acabou o assunto. Para os coríntios, o cabelo, que era dado em lugar do véu, é sinônimo de santidade e honra. Mas o mesmo véu que para os coríntios era santidade e honra, o mesmo véu é usado em Gênesis para disfarce de Tamar, a nora de Judá. É uma questão cultural, é uma questão do costume dos povos primitivos. Ela usou o véu para quê? Aqui o véu era para que a mulher não se parecesse prostituta. Por que Tamar usou o véu? Para se parecer uma prostituta. Questão cultural de época. Olha só como a Bíblia mal interpretada oprime. E está cheio de gente aí oprimindo você, dizendo para você que você tem que fazer coisas para Deus, usando textos da Bíblia fora da contextualização de época. Ora, você acha que se Jesus fosse entrar em Jerusalém hoje, irmãos, eu estou com a minha garganta que vocês não fazem ideia, viu? Pegando fogo. Se Jesus, vamos pensar um pouco,
Vamos raciocinar. Vamos fazer um exercício de pensamento, irmão, irmã. Se Jesus estivesse hoje com 33 anos, tivesse nascido há 33 anos atrás, né? Vamos supor, ele entraria em Jerusalém. Primeiro, que ele já não passaria pelos lugares que ele passou, né? Porque Jerusalém hoje é uma cidade com alguns muros intransponíveis. Jerusalém hoje é uma cidade que parte é árabe, parte é de judeu, então ele não passaria por aqueles mesmos lugares. Outra é que aqueles lugares que ele passou estão em total ruína. Ele não entraria hoje em Jerusalém, até porque não é tão fácil. Era uma profecia, tudo bem. Por ser uma profecia, sim, mas eu quero te levar a um exercício, né? E a gente precisa ficar explicando, porque tem gente que não entende quando a gente fala, né? Ele entrou num jumentinho, no chamado domingo que ele foi aclamado como rei. Será que, eu sei que é uma profecia, mas só para a gente exercitar, será que ele entraria num jumentinho? Coisa difícil de achar em Jerusalém hoje também. É uma questão de povos, de época. E a gente não vai conseguir entender claramente a Bíblia Sagrada se a gente não levar em conta os costumes da época e os valores culturais da época em que a Bíblia foi escrita, em que essa narrativa aconteceu. Tem muita coisa na Bíblia que é só narrativa, não é para você fazer. A Bíblia narra sobre a viúva, mas está mandando você fazer igual? Não, é uma narrativa de um fato. É um fato, é algo que ocorreu, mas está narrando, não há uma... Olha, você tem que fazer como a viúva fez. Deixa o seu filho morrer, faz um bolo e dá para o profeta. Tem gente que quer que você fique sem comer para dar para ele comer. Salafrário, velhaco. Não está mandando fazer. Está dizendo que aconteceu desta forma. E Deus agiu naquele acontecimento. Não é para você fazer. Isso é entender a Bíblia. E este assunto é totalmente, né? A gente expande para que as pessoas possam entender como tem gente que manipula você. Tem gente que manipula você. Pega uma passagem, essa daqui é boa para mandar o povo fazer igual. Não é uma narrativa bíblica. Está narrando um fato. E esta questão aqui específica do véu, do cabelo, das irmãs, da depilação, ela se encerra com algo tão claro que quando a gente lê aqui o versículo 16 de 1 Coríntios 11, a gente diz é verdade, esse povo não leu todo o trecho da Bíblia que ele exige que você use véu. Não pode cortar o cabelo, não pode depilar embaixo do braço, não pode depilar as pernas. Essa pessoa realmente não leu a Bíblia inteira. E você vai seguir um sujeito que não conhece nada? Finge que conhece, que manipula um pouquinho que conhece? Leia o versículo 16 de 1 Coríntios 11. Paulo deixa completamente claro isso. Contudo, se alguém quer ser contencioso, quer dizer, se alguém não entende que isto é cultural,
que isso é uma contextualização antropológica. Você não entende isso? Né? Saiba que nós não temos tal costume. Esse é costume de vocês, gregos. Nós, judeus, está dizendo ele, não temos tal costume. Nem nós. E agora? Agora eu tiro de misericórdia. Paulo dizendo, olha, esse é um costume de vocês, gregos. Nós, judeus, não temos esse costume. Nem nós, nem as igrejas de Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai amado. Olha como é claro aqui. Ele explica, ele está explicando, mas no final ele tem o cuidado de dizer, olha, isso é um costume dos gregos aqui de Corinto, em função de uma porção de coisas que aquela cidade... Mas nós não temos esse costume. Ele se autoposicionando como judeu, porque ele era cidadão romano também. Mas ele diz, nós, os judeus, não temos tal costume. Nem nós, nem as igrejas de Deus. Então não está dizendo para ninguém usar o véu. Não está dando... Quando eu estou dizendo véu, estou falando do cabelo, porque aqui fala de rapar o cabelo, né? Então eu estou estendendo um pouco o entendimento para a depilação, entendeu? Tem denominação que o sujeito não pode deixar bigode. Não pode deixar bigode. Mas por quê? Por quê? Onde está na Bíblia? Não pode deixar o cabelo crescer. Por quê? Onde é que está na Bíblia? Que não pode. Para a igreja. Você entende quando eu digo para você assim? Olha, tem Jesus falando isso para a igreja? Porque Jesus conversava com um monte de gente. E a narrativa bíblica traz com quem Jesus falava. Os apóstolos também conversaram e trouxeram as narrativas de algumas das suas conversas com um monte de gente. Esta é uma narrativa bíblica de Paulo conversando com o povo. Mas dizendo, isso não é para a nossa igreja. Então, Jesus falou isso para a igreja? Era para a igreja? Algum apóstolo falou isso para a igreja? Então não faça. Você está me entendendo? Até esse negócio de viúva de Serepta. Você segue a viúva de Serepta? É só um exemplo que eu estou dando. Porque o pessoal gosta de pegar esse exemplo para tomar dinheiro seu. Como se o pastor fosse um crente de primeira categoria. E você é um crente de segunda categoria, porque você tem que fazer tudo para o pastor. Nada disso. Não existe crente de primeira e segunda categoria. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Absolutamente iguais. Não se deixe enganar. Siga Jesus, não siga Davi, não sei quem. Siga Jesus, nós somos cristãos. Cristãos, quer dizer, parecido com Cristo. Deu para você entender, a gente encerrar esse assunto de véu, né? Eu creio que o versículo 16 aqui acaba com tudo. Saiba que nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, te engrandecemos, te adoramos, te louvamos. Bendito é o Senhor que, mais uma vez, nos ensina, nos orienta, nos encaminha para a verdade. A verdade está aqui, clara, cristalina. Nós somos seguidores de Cristo, não deste personagem bíblico, nem daquele personagem bíblico. Nós somos seguidores daquele que é o motivo da existência da Bíblia, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Em nome do Cristo Jesus, o motivo da existência de tudo isso. Amém.